Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Flask. Agora a gente vai falar um pouco sobre bancos de dados. Hoje a gente está nos planos aí organizar as nossas tabelas do banco de dados, onde a gente vai gravar as informações da nossa aplicação. Quando a gente for então fazer essa aplicação para replicar, como se fosse um Twitter, a gente precisa então de usuários e precisa dos tweets salvos em algum lugar. Para isso eu fiz aqui um modelinho de organização bem básico do que a gente vai ter que ter nas nossas tabelas. Temos então uma tabela de usuário, que vai ter que ter um nome de usuário, uma senha, o nome da pessoa, claro, e o e-mail. E aí o post seria então os tweets, e eles vão ter então o conteúdo, que é a mensagem que a pessoa está tweetando, e o usuário que publicou esse tweet, beleza? Então a gente precisa fazer uma referência aqui a ele. Eu também criei uma tabelinha aqui que seria mais ou menos a estrutura de follow. Quando o usuário for seguir alguém, a gente tem que falar então quem é essa pessoa e quem é o seguidor. Então eu segui fulano, então aqui é fulano e aqui sou eu, beleza? Então, se eu tiver 20 seguidores, cada seguidor meu vai ter aqui eu e o seguidor, eu o outro seguidor, eu e o terceiro seguidor, e assim por diante. É uma estrutura meio ruinzinha assim, mas é mais fácil de entender, então no futuro a gente pode melhorar isso aí, ok? Então, isso aqui, os dois campos que eu tenho dessa tabelinha estão referenciando a tabela user, e aqui eu tenho um campo referenciando a tabela user. A gente vai aprender, então, a criar essas tabelas utilizando o Flask SQL Alchemy. Esse Flask SQL Alchemy é uma ORM. Para quem não está acostumado com o termo, uma ORM é uma ferramenta que a gente utiliza para facilitar a criação e a comunicação com o banco de dados. Os bancos de dados a gente se comunica com eles utilizando SQL, uma linguagem exclusiva para isso. E esse SQL, então, ele tem lá os seus comandos específicos para inserir informações no banco de dados, para pesquisar informações, para excluir informações e assim por diante. Então, o SQL tem esses comandos específicos e para facilitar, então, que a gente não tenha que ficar conversando sempre em SQL com o banco, a gente utiliza a ORM porque o que ela faz? Ela pega o que a gente escreve em um código da nossa linguagem de programação e traduz isso para o banco de dados. Então, ela é um meio termo aí entre a minha comunicação de desenvolvedor com o banco de dados, ok? Então, utilizando o SQL Alchemy, a gente vai pegar a nossa configuração ali em Python e essa ORM vai traduzir essa configuração para SQL e assim conectar com o banco de dados, ok? Então, começando aqui, opa, eu vou primeiro instalar a ORM. A gente vai instalar ela utilizando então aqui o pip install. E aí eu vou passar Flask SQL Alchemy. Por que Flask SQL Alchemy? Como eu tinha falado antes, o Flask ele é um micro framework. Ele não vem com SQL Alchemy por padrão, mas ele tem um módulo para ele. No caso, o módulo se chama Flask SQL Alchemy, então a gente precisa instalar ele aí, certo? Ok, rapidinho ele faz a instalação aqui. Ele já instalou tudo, fez o download e agora está instalado no nosso ambiente virtual. Feita essa instalação, a gente pode começar a utilizar o Flask SQL Alchemy aqui. Eu vou abrir aqui então os models. Cadê os nossos models? Aqui. Eu vou criar um novo model então. Vou mostrar aqui para vocês. O Flask SQL Alchemy tem toda uma documentação, se vocês quiserem se basear nessa documentação aí, se tiver alguma dúvida depois. Vou pegar esse aqui que a gente já fala de relacionamentos também. Mas só para mostrar aqui para vocês como é que o Flask SQL Alchemy vai trabalhar. Ele vai trazer aí para a gente algumas coisas que a gente pode utilizar. Então, no caso, esse model que é um modelo de tabela, a coluna. Então, aqui são vários elementos, várias classes, funções Python que vão ser posteriormente traduzidas para SQL, certo? Ok, então, só voltar aqui. Essa é a documentação. Para a gente começar a utilizar o SQL Alchemy, estou mostrando aqui para vocês, a gente precisa de algumas configurações. A primeira coisa é importar então essa classe SQL Alchemy dentro da nossa biblioteca aqui do Flask. Então, from esse módulo aqui, vocês vão perceber com o tempo que os módulos do Flask sempre seguem esse padrão. Então, Flask underline é o nome do módulo. Então, Flask underline SQL Alchemy, import essa classe que ele dá lá, que é a SQL
Ultimate. Beleza? E a gente vai criar uma instância dela. Essa instância dessa classe a gente chama de DB também por padrão, ok? Então, DB igual SQL Ultimate. E ela recebe o nosso app, ou seja, ela recebe a instância do Flask. É um padrão também, igual eu falei, chamar de DB, que é uma referência database, certo? Só para facilitar mesmo. E aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês, a gente tem uma configuração. Essa configuração aqui é a URL de conexão, o URI de conexão com o nosso banco de dados, ou seja, é o caminho que a gente passa até o nosso banco de dados. No caso, a gente vai usar o SQLite, então esse caminho vai ser o caminho de um arquivo, mas se eu estivesse, por exemplo, utilizando o Postgres, utilizando algum outro banco de dados mais robusto, ele teria uma string de conexão, que é um caminho parecido com esse, mas geralmente a gente vai passar também o IP e a porta onde esse banco de dados está localizado, e aí o usuário e senha para se conectar com ele. Para a gente manter isso simples, aqui a gente vai utilizar o banco de dados SQLite, então eu vou copiar isso aqui. Deixa eu só mudar o nome da pasta, que não é TMP, vai ser a própria pasta da nossa aplicação. Então vai virar aqui só o nosso storage mesmo. Chamo de storage, que é mais apropriado para um banco de dados. Então, olha só, a gente está falando aqui, olha, Flask, a gente está passando uma configuração. Essa configuração é isso aqui, olha, ela se chama SQL Ultimate Database URI. Então, ou seja, a URI de conexão com o banco de dados. E ela é uma string no formato do SQLite, ou seja, SQLite, dois pontos, e aí barra, esse tanto de barra aqui é só para indicar que é um arquivo local, storage.db, certo? Então, deixa eu vir aqui. No nosso model, agora a gente pode utilizar aquele DB. Então, from app, ou seja, daquela pasta app que a gente tem lá, a gente vai importar a variável DB, certo? E a gente vai começar a construir nossas tabelas. Cadê aqui nossas tabelas? A primeira delas é a tabela de usuários. Então, a nossa tabela é uma classe. Deixa eu já salvar isso aqui para aparecer com a formatação. Eu vou chamar de tables.py o arquivo. Opa. Models tables.py, certo? Então, aqui é uma classe. E essa classe vai se chamar primeiro user, de usuário. Essa classe, ela herda dessa db.model. Então, o db.model é uma classe do SQL Ultimate que traz aí um modelo de tabela padrão. Eu vou passar aqui esse parâmetro especial chamado TableName, que é o nome da minha tabela lá no banco de dados. Ele não vai ser esse nome que eu passo aqui, ele vai ser users, no plural. É comum as tabelas ficarem no plural, beleza? Então, igual eu passei aqui, olha, user, post, follow, isso aqui não é comum. Comum é elas estarem em plural, certo? E tudo em letra minúscula. Então, users. E aí eu vou começar a definir meus campos. Primeiro campo, o ID. O ID é a identificação do registro. É um número que a gente dá para aquele registro. Um número único que nenhum outro registro vai ter igual. Então, esse é o registro 1, esse é o registro 2, registro 3 e assim por diante. Nunca vai existir outro registro 1 nessa tabela, ok? Certo. E esse ID, então, ele é uma coluna da minha tabela. E essa coluna, então, ela vai ter aqui alguns parâmetros. Deixa eu te mostrar aqui. Certo, voltando aqui. Olha os parâmetros que as colunas vão receber. O tipo de coluna que é, ou seja, uma coluna de inteiros, é uma coluna de strings. Mais para frente a gente vê outras opções. E também algumas outras informações. Primary key é uma informação que vai me falar se é uma chave primária. Chave primária significa que é o campo de identificação da minha tabela. E unique é se pode existir um campo, um registro com o mesmo valor que esse. Por exemplo, meu nome de usuário ele tem que ser único. Não pode existir outro usuário com o mesmo nome, com o mesmo nome de usuário lá que a gente tem. Então, a mesma coisa para o e-mail, ele também tem que ser único. Então, são validações que a gente vai colocando ali, beleza? Então, nossa coluna ela é um integer primeiro, né, que é o ID. Deixa eu ver, integer mesmo, sem os parênteses. E aqui ela também é uma primary key, certo? Então aqui é true. Próximo campo que a gente tem é username, db.column, db.string. No caso da string a gente pode passar aqui, por exemplo, o tamanho dela ou simplesmente deixar no padrão sem tamanho, ele vai dar o tamanho máximo permitido.
para aquele banco de dados. Então, primary aqui não. Unique, true, ou seja, nosso nome de usuário tem que ser único, não pode ter uma pessoa com o mesmo nome de usuário. Password. A nossa senha ela também é um campo de texto. Mais para frente, em aulas futuras, a gente vai ver como deixar essa senha segura. No momento, a gente só tem que se preocupar que ela é um campo de texto, ok? O nome mesmo do usuário, por exemplo, meu nome de usuário é J. Risa, mas meu nome é Júlia Risa, certo? Então, o name também é uma string. O name não precisa ser unique. E por fim, o e-mail, que também vai ser uma string. Mas o e-mail tem que ser unique. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês verem outras opções que a gente tem. Eu acho que aqui no exemplo ele não vai dar pra gente, mas tem várias outras opções, olha só. Aqui a gente tem também para o tipo de campo um datetime, que pode receber data e hora, um texto. O que mais que a gente tem aqui? Deixa eu ver, ele não vai mostrar muito mais coisa. Mas aqui na documentação vocês podem pesquisar depois pelos tipos que o SQLout me recebe e também pelos campos. Eu lembro que tem o default, tem o null, que é se o campo pode ser em branco ou não. Enfim, tem vários aí que a gente pode tentar aplicar depois, certo? Por enquanto, vamos manter esses mais básicos aqui. Outra coisa que eu vou mostrar aqui para vocês, a nossa função ela tem um construtor. A nossa função não, desculpa, uma nossa classe. Esse construtor é o init e ele inicializa todos os campos, ok? Então, basicamente, é só copiar e colar aqui que o self.username é igual ao username que a gente vai receber, e-mail, etc. O que a gente costuma especificar nesse init são os campos obrigatórios. Então, no caso, como eu quero que todos os meus campos sejam obrigatórios, init. O construtor, para quem conhece o sistema de classes do Python, sabe que ele recebe sempre self. Aí a gente tem os campos, então, username, password, name, e-mail. Então, quando o usuário for criado, ele precisa necessariamente ter todos esses campos, certo? Então, self.username vai ser igual o username que a gente receber. Self.password também vai ser igual a password que a gente receber. E assim por diante. O que isso aqui vai importar para a gente no futuro? Quando a gente estiver lá criando o usuário, vocês vão ver que a gente vai usar uma sintaxe mais ou menos assim. A gente vai chamar a classe user, vai passar, olha, o username dele, por exemplo, é jrisa, a senha é 123, o nome é Julia Risa e o e-mail é julia.risa@gmail.com, por exemplo. Então, quando a gente for inicializar um usuário, vocês vão ver que a informação que a gente vai passar é mais ou menos essa. Então, aqui a gente está especificando no nosso construtor, olha, o que a gente vai receber quando a classe for inicializada, tiver uma nova instância dela. E o que a gente vai associar cada valor que a gente receber ao quê? Então, quando eu receber aqui um username, ele vai ser associado ao campo username e assim em diante, beleza? Por último, eu vou mostrar lá para vocês também, a gente tem essa função especial aqui que chama wrapper, que é uma abreviação de representation, ou seja, representação. É o jeito que essa classe vai aparecer para a gente, essa informação vai aparecer para a gente quando a gente fizer uma pesquisa no banco de dados. É só uma forma bonitinha de mostrar os registros. Por exemplo, def rep só recebe self mesmo, né? A gente vai retornar então isso aqui, olha. User tal foi selecionado. Então, o user tal, ele é uma instância de self.username, por exemplo. É isso mesmo. O que eu estou falando aqui? Olha, quando a gente fizer uma pesquisa no banco de dados, por exemplo, a gente pode receber uma lista de usuários. Eu pesquisei e encontrei esses 3 usuários aqui. Para não ter que mostrar todas as informações de cada usuário de uma vez e não ficar uma bagunça, a gente vai exibir isso aqui, olha. Usuário tal, depois vírgula, usuário tal, vírgula, outro usuário. Então aqui, olha, quando eu quiser mostrar, eu vou mostrar para o usuário e aqui o nome do usuário, que é o que eu estou passando, certo? Eu poderia exibir por ID, eu poderia exibir por nome, por e-mail, mas eu acho melhor exibir o nome do usuário. Então, essa aqui é a nossa primeira tabela, certo? Vamos para as próximas. Próxima classe, então, é o post, que seria o equivalente ao nosso tweet. Ele também é uma instância, uma herança de db.model. O table name dele vai ser posts.
no plural. E a gente vai ter, então, ID, da mesma forma que a outra, uma coluna, um inteiro, integer, primary key, certo? O próximo, então, é o content, que é o conteúdo. O conteúdo eu vou deixar ele no formato de texto. Poderia deixar, por exemplo, como string de no máximo 140 caracteres, mas eu vou deixar no formato de texto e depois a gente vê como é que a gente vai limitar. Eu acho mais fácil fazer essa limitação no front-end, porque vai que a gente precisa salvar alguma coisa com tags HTML, e essas tags não devem ser contadas. Então, vamos deixar no formato texto. Beleza. Só isso que a gente vai passar. E aqui, o ID do usuário. Esse ID do usuário ele é um campo especial. Por quê? Porque ele está fazendo uma referência à tabela do usuário. Ou seja, quando eu colocar aqui, gravar o ID de usuário, ele não pode ser simplesmente um inteiro qualquer. Ele tem que ser um inteiro que seja igual ao ID de um usuário que existe na tabela user. Então, ele tem que ser um inteiro, mas ele também é uma foreign key, certo? Ele é uma foreign key que referencia, então, users.id. Ou seja, na tabela users, ele referencia o ID de um usuário, certo? Então, nossa foreign key. Além disso, eu vou fazer uma relationship. O que é isso? Quando eu fizer uma pesquisa por posts, por exemplo, eu vou receber lá 5 posts diferentes. Cada post vai ter um user ID. Aqui ficou o contrário. Jesus. Então, cada post vai ter um user ID, certo? Esse user ID, ele vai ser, por exemplo, 5, 23, 30 e assim por diante. Então, são user IDs diferentes e eu preciso saber qual que é o nome de usuário de cada usuário que tem aquele user ID. Ah, esse usuário que tem o ID 5, por exemplo, o nome de usuário dele é JRisa. Ok, mas como é que eu vou pegar esse ID? Eu vou ter que fazer outra pesquisa na tabela usuário só para saber quem que tem aquele ID lá para eu poder pegar o nome de usuário? É muito complicado. Então, para a gente conseguir pegar as informações do usuário, a gente pode fazer um relacionamento. E aí, a partir do meu post, eu posso pegar as informações do usuário que tem esse ID que está relacionado aqui na minha tabela. Então, por exemplo, o meu user, no caso, posso chamar ele de qualquer coisa. Eu poderia chamar ele aqui de owner, que é o owner do post, beleza? Eu vou chamar só de user mesmo. Ele é um relationship da tabela, então, user, certo? E aqui as foreign keys, então, é user ID. O que eu estou falando? Quando eu fizer, então, a pesquisa do meu post, eu vou ver lá no campo user, não só o ID do usuário, mas todas as informações daquele usuário que está relacionando essa tabela, certo? Então, isso aí é um relacionamento que a gente tem. É um campo especial. A gente vai ver isso mais na prática depois. Novamente, eu tenho aqui o init. Self, opa, o ID não recebe. Content, user ID. Então, self.content, content seria o nosso conteúdo. Self.userid seria o ID do usuário. Então, esses são os nossos campos, certo? As nossas colunas, certinho. E agora a representação dessa tabela também. Então, self. Aqui eu vou dar um return de post R. Aí essa representação aqui, no caso, ao invés de eu colocar só o conteúdo, eu poderia deixar simplesmente o ID, que seria mais fácil mesmo, se tratando de um post, beleza? E por fim, então, a última tabela é a tabela de follow, né? db.model. Follow. Seria follows no inglês? Como o follows ficaria parecendo o verbo, melhor deixar só follow nesse caso aqui, beleza? Não vai ter o plural do seguir aí. Vamos deixar só follow mesmo. Aí a gente tem que ter um pouco de bom senso também. Mas beleza, criando a tabela follow, deixa eu ver aqui. Ela tem então o campo de ID, o ID do usuário e o ID do seguidor daquele usuário. Então, para manter no simples, né? Igual eu falei, tem vários outros jeitos da gente melhorar essa tabela, mas para manter no simples, coluna, novamente aqui de ID. Então, o inteiro, primary key, aquilo que a gente já havia feito antes. Então, tem o ID do usuário, que é uma coluna,
é também inteiro, só que agora é uma foreign key. Ela é uma referência a users.id, certo? ID do seguidor. Novamente, outra referência. E aí a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez ali em cima, criar uma relationship. Então, relationship db. Opa, pera. Aqui é o nome user. Aqui é foreign keys, que é ID user. Novamente estou colocando ao contrário. É porque aqui tá ao contrário, né? User ID e follower ID. Fica melhor. Follower ID. Ok. Follower. Não, opa. User ID aqui. Tá certo. E o follower aqui embaixo. Novamente. User foreign keys. É follower ID. Beleza. Então tá aí as nossas tabelinhas. Se eu vier aqui executar, vou mostrar para vocês. O SQL Alchemy ele está dando uns warnings que ele precisa ter algumas outras configurações definidas, mas a gente vê isso na próxima aula sobre configurações, certo? Por enquanto a gente deixa ele dar esses warnings aí. Na minha aplicação em si, nada mudou. Aqui também eu não tenho o arquivo de banco de dados ainda, não aconteceu nada. Meu banco de dados está definido, mas ele ainda não está criado. Nas próximas aulas a gente vai ver tanto configurações quanto migrations e a gente especifica direitinho como é que cada uma dessas coisas acontece. Por enquanto a gente fica aí com as tabelinhas criadas, beleza? Então é isso. Até a próxima aula, pessoal. Qualquer dúvida pode comentar aí. Então até mais.